Amém. Então quem não conhecer a história vai pensar que foi bênção, o povo de Israel seguiu direto para a terra prometida, que entrou na terra prometida e glória a Deus, aleluia. Foi assim? É. Então nós temos a história de Moisés, um libertador. Houve uma grande festa, houve uma grande celebração, passaram o Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor e disseram, obrigado, pastor amor, e disseram assim, lá em Êxodo 15, 1, 2, como nós ouvimos. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. E depois diz verso 17, tu introduzirás, olha o povo a dizer, tu nos introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Mas passados 3 dias, agora vamos dar a segunda peça não tem tanto jeito, peço desculpa, não tem tanto jeito para... Mas vamos falar agora da segunda parte da peça de teatro. Mas passados 3 dias, ela olha lá em Êxodo 15, 22, passado 3 dias, apenas 3 dias, diz que saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Passaram mais alguns dias, não muitos, cerca de 45 dias, partiram de Elim, diz lá em Êxodo 16, 1 a 3, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. O que mudou? O que mudou antes e depois da passagem do Mar Vermelho? O que mudou no deserto de Sur e no deserto de Sim? O que é que mudou no povo? Olha, há coisas em comum nestes 2 textos, mas eu quero chamar a tua atenção para o deserto. Eles entraram no deserto de Sum e 3 dias depois começaram a murmurar. 45 dias depois entraram no deserto de Sim, continuaram a murmurar. Então o que é que mudou na mentalidade do povo antes da passagem do Mar Vermelho e depois da passagem do Mar Vermelho? Será que foi a entrada no deserto? Será que foi a entrada no deserto de Sim? Será que foi a entrada no deserto de Sur? Que mudou a mentalidade do povo? Eu quero que tu vejas comigo o Êxodo, capítulo 14. Hoje vamos ler muito. O Êxodo, capítulo 14, versos 10 a 12. E isto foi a passagem que nós vimos há pouco. Nós vimos retratado pelo Ministério Adonai esta passagem. E chegando Faraó aos filhos de Israel, reparem, isto é antes da passagem do Mar Vermelho. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Volto à minha pergunta. O que mudou no povo antes do Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho? Foi o deserto? Não foi o deserto, porque antes da passagem do Mar Vermelho, eles continuavam a dizer a mesma coisa. Para eles, qualquer deserto que estariam era para os israelitas um lugar de morte.
estavam no deserto com a mentalidade do Egito. Antes do Mar Vermelho, para o povo o deserto era um lugar de morte. Depois do Mar Vermelho, o deserto continua a ser um lugar de morte. Nós vimos 3 dias, vimos passado 45 dias, e depois falam alguns historiadores que pouco mais de um ano depois, 1 ano e alguns meses depois, eles foram para o deserto para espiar a terra. Será que mudou alguma coisa na mentalidade deste povo 1 ano e alguns meses depois? Olha o que diz lá Números 14, 1-4. 14, 1-4. Levantou-se, pois, toda a congregação, isto é, naquela passagem que eles foram espiar a terra prometida para entrarem. 1 ano e alguns meses depois, olha o que diz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmão, já tinha passado mais de 1 ano e o discurso era o mesmo, o pensamento era o mesmo, a fala era a mesma. Para eles, o deserto em frente ao Mar Vermelho, o deserto de Sur, o deserto de Sim, em cada deserto que passavam, era na mente deles um lugar de morte. Nunca conseguiram mudar a sua mentalidade. O povo tinha a mentalidade do Egito, uma mentalidade de morte. Mas no antes, no durante e depois do Mar Vermelho, havia uma coisa que nunca mudou. E foi sempre uma constante nos desertos por onde eles andavam. Sabem qual é? Olha, vamos abrir em Êxodo 13, 21 a 22. Êxodo 13, olha o que diz. O que nunca mudou nestes desertos. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Em cada deserto o Senhor ia com eles. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, na nossa vida, na minha e na tua vida, só há uma coisa constante, que é a presença de Deus conosco em cada deserto, em cada dia, em cada jornada do caminho. Nunca Ele se apartará de nós. Ele sempre está connosco em cada dia, em cada deserto, em cada jornada do caminho. E este, pois, é o primeiro passo, é o primeiro ponto desta mensagem. Os alicerces, os fundamentos para vencermos os desertos e podermos entrar na terra prometida é a consciência da presença de Deus em nós. Para chegarmos à terra prometida, temos de ter consciência da presença de Deus. O povo de Israel nunca teve verdadeiramente a consciência da presença de Deus com eles. O povo de Israel via os milagres, viu o Mar Vermelho se abrir, viu o exército de Faraó morto. O povo de Israel via a coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, via durante a noite a coluna do fogo para os iluminar, viam os milagres, mas nunca tiveram consciência da presença de Deus com eles. Sabe o que é que a Bíblia nos ensina aqui? É que não são os milagres que têm poder de mudar o coração. Não são os sinais que têm o poder de transformar a nossa mentalidade. Até mesmo a presença de Deus não muda a nossa mentalidade.
o que tem o poder de mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, é a consciência da sua presença em nós. É a consciência da sua presença em nós que muda o nosso modo de pensar, de agir e de falar. O povo via, o povo presenciava, mas não desenvolveu em tempo algum. Nestes 40 anos no deserto, nunca desenvolveu a consciência da presença de Deus com eles. Seu modo de pensar, de falar, de agir foi sempre igual nos 40 anos de deserto. Não foram os 40 graus de calor durante o dia que os mataram. Não foram os menos 5 graus durante a noite que os matou. Não foram as bestas feras do deserto que os mataram. Não foi a falta de água que o matou. Não foi a falta de comida que o matou. Não foram os gigantes que os mataram. Não foram as cidades fortificadas que os mataram. O que os matou foi a mentalidade deles. Foi a falta da consciência da presença de Deus com eles. Isso foi o que matou o povo no deserto. Isto entristeceu profundamente o coração de Deus. Tudo o que ele queria era que o seu povo soubesse o quanto ele os amava. Que estava ali com eles. Que eles não estavam sós, abandonados, entregues à sua sorte. Se eles entendessem que eu estou no controle. Se eles soubessem que eu estou aqui com eles. Se eles soubessem que não estão sós. Se eles soubessem que eu bem sei os planos que tenho para eles. Planos de paz. Para lhes dar um futuro e uma esperança. Se eles entendessem quanto eu quero que eles entrem na terra prometida. Se eles entendessem que eu estou aqui com eles. Oh, como eu desejava que eles tivessem consciência da minha presença. Olha, a mentalidade do Egito, a mentalidade do povo lá no deserto, feriu de tal maneira o coração de Deus, que Deus o Pai tomou uma decisão firme. Ele disse assim, ao filho que eu gerar, ao meu libertador, eu vou dar o nome de Emanuel. Deus conosco. Isto feriu tanto o coração de Deus que ele tomou uma decisão. Eu vou dar ao meu filho o nome de Emanuel. Deus conosco. Jesus Cristo, o meu filho, o meu libertador, o que salvará o meu povo dos seus pecados, será chamado de Emanuel, o Deus conosco. Desta forma, quando da nossa boca sai a palavra Jesus, quando estamos a dizer Jesus Cristo, sabem o que é que nós estamos a dizer? Ó Deus conosco. Ó Deus comigo. Quando chamamos Jesus ajuda-me, estamos a dizer, ó Deus que estás comigo, ajuda-me. E o Deus que está comigo, vem em nosso auxílio. Quando oramos em nome de Jesus, oramos em nome do Deus conosco. Papá, paizinho querido, estou a orar em nome de Jesus. Deus comigo, cura-me. Deus comigo, abre o mar vermelho. Deus comigo, dá-me de beber. Deus comigo, dá-me de comer. Deus comigo, porque tu estás aqui comigo. Eu sairei do Egito e eu não morrerei no deserto. Deus conosco, porque tu estás conosco. Eu e a minha família entraremos na terra prometida. Gigantes saiam da frente, muralhas caiam, porque Jesus, o meu libertador, o Deus que está comigo, me guiará à terra que jorra leite e mel. Vai haver alguns dias em que parece que todo o exército de Faraó nos persegue. Vai haver outros dias que o mar vermelho se vai abrir à nossa frente, milagrosamente. Vai haver dias em que as águas serão amargas, dias em que queremos pão ou carne e este terá que descer do céu. Vai haver dias em que parece que morremos no deserto, dias em que os gigantes se levantam contra nós, dias em que muros altos, cidades fortificadas se colocam entre nós e a promessa. Mas em todo o tempo, em todos estes dias, há uma coisa que nunca muda, que é constante.
a presença do Emanuel para nos guiar no caminho. Desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida, o Emanuel sempre será conosco. Em todo o tempo, em todo o lugar, o Senhor Jesus, o Emanuel, nunca te deixará, nem nunca te desamparará. O segundo aspecto que eu queria falar é que o Egito é lugar de morte, não o deserto. Eles queriam voltar para o Egito, mas o Egito é que era o lugar de morte, não o deserto. Olha, Números 14:3, o que é que eles disseram? Porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, se nós não conhecêssemos a história, ficaríamos com a ideia que o Egito ia ser um lugar espetacular para se viver. Que o Egito tratava espetacularmente bem o povo de Israel. Que parece que eles estavam numa colónia de férias, numa estância turística. A mentalidade do povo era que Deus os tirou do Egito, de um bom lugar, para os matar no deserto. E era por isso que eles queriam ir para o Egito. Mas era precisamente o contrário. Deus os tirou do lugar da sua morte para lhes dar vida, para lhes dar um futuro, para lhes dar esperança. Deus os tirou do lugar da sua morte para que eles pudessem ter vida. Deus não precisava tirar o povo da terra do Egito para que eles morressem. Eles já estavam mortos. Como assim, Samuel? Se não vejamos, olha, Êxodo 1, 13, 14. Diz assim: então os egípcios, com tirania, tratamento VIP, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. E em tijolos, olha o pequeno almoço deles, barro, tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Olha Êxodo 1, 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis de viver. Eu sei que estão de acordo comigo. O Egito não parece um bom lugar para se viver. O Egito não me parece um lugar de vida, mas sim um lugar de morte. Milhares de filhos recém-nascidos, homens, foram mortos no rio Nilo. Milhares de famílias hebreias viram seus filhos serem lançados no rio com a bênção do próprio Faraó. Não tinham posses, não tinham território, não tinham vontade, não tinham futuro. Eram escravos, tratados com tirania, trabalhavam o dia inteiro, eram açoitados constantemente. Faraó tinha inclusive ordenado ao seu próprio povo que matasse os filhos e varões hebreus, para que toda uma geração de israelitas fosse enfraquecendo mais e mais. O Egito matou uma geração de varões israelitas, enlutou milhares de famílias. O que Faraó queria mesmo aqui, o que o inimigo queria, o que a serpente queria, era impedir que nascesse o libertador. Para que com isto o povo de Israel continuasse continuamente escravo no Egito. Mas quero-te dizer algo de forma muito clara. Deus certamente não tirou o povo do Egito para os matar, mas sim porque os amava. Olha o que diz lá Oséias 11, 1 a 4. Olha o que diz assim. Oséias 11, 1 a 4 diz assim: quando Israel era menino, do Egito tirei a meu filho. E olha o que diz: do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava,
Quanto mais eu clamava, quanto mais eu chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram, não entenderam, não compreenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queijadas e me inclinei para lhes dar de comer. Tudo o que Deus queria era ser um pai para este povo. Tudo o que Deus queria era cuidar do seu povo como um pai cuida do seu filho. Mesmo assim, eles não entenderam. Sua mentalidade não mudou. Preferiram os deuses do Egito, a tirania do Egito, a escravatura do Egito, que os braços de um Deus de amor lá no deserto. Infelizmente, para a maioria do povo, para a esmagadora maioria do povo, de 20 anos para cima, o deserto foi mesmo o lugar da sua morte. Que triste, que assolador, que dor no coração para o nosso Pai. Não tinha de ser assim. Foi assim porque eles tinham a mentalidade do Egito. Uma mentalidade de morte. Olha, o Egito, biblicamente falando, representa o mundo. Representa a mentalidade do mundo. Olha o que diz lá 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Irmãos, os do mundo já estão mortos, só que não o sabem. Só que não o entendem. Só que não têm a percepção das coisas, não têm essa mentalidade. Mas já estão mortos! 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu gosto da versão King James atualizada que diz assim, neste mesmo versículo: estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Estamos cientes, temos consciência da presença de Deus connosco. Nós não somos do Egito. Não temos a mentalidade do Egito. Não queremos voltar para o Egito, pois o Egito é lugar de pessoas mortas e nós estamos conscientes da presença de Deus connosco. Porque é que eles estão mortos? Porque é que eles estão mortos? Porque é que as pessoas do mundo estão mortas? Precisamente porque não têm o Emmanuel com eles. Precisamente porque não têm o Deus connosco com eles. E quem não tem o Emmanuel está morto. Quem não tem Jesus está morto. Quem não tem Jesus jaz no maligno. Está no Egito. Sujeito à mesma servidão, à mesma escravatura, à mesma tirania. Onde está o Emmanuel, há verdadeiramente vida. Só onde está o Emmanuel, só onde está a presença de Deus, há vida. Onde não está o Emmanuel, morte. Não era a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que estas pessoas, que o mundo morra. Olha, Deus não trouxe ninguém ao mundo para morrer. Sabem qual é a única pessoa que Deus trouxe a este mundo para morrer? O seu filho. É a única pessoa que Deus trouxe a este mundo para morrer por mim e por ti. Para nos libertar da mentalidade e da escravidão do Egito.
Para que o Emmanuel, o Deus connosco, estivesse em todo o tempo, em todo o momento connosco. Para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Olha, irmãos, Deus em Cristo nos quer libertar da mentalidade do Egito. Da escravatura do Egito. Da morte certa. Deus nunca nos manda sair de um lugar para outro para morrermos. Igreja, Deus nunca te mandou sair de um lugar para tu morreres. Quando Ele nos manda sair, é certamente para um lugar bem melhor, para que nós tenhamos vida. E quando Deus nos manda sair, Ele mesmo irá conosco. E onde Ele está, está a vida. Deus não te trouxe aqui para morreres. Tu não estás no deserto para morreres. Não estás a passar por aquilo que estás a passar para morreres. Tira do teu coração o Egito. Remove da tua mente o Egito. Porque o futuro não está atrás de ti, mas adiante de ti, na terra da promessa. Terceiro, o deserto é lugar de transformação de mentalidade. Então, se Deus me ama tanto, qual é a finalidade do deserto? Porque é que eu tenho de passar pelo deserto? Mudança de mentalidade. O deserto é o lugar para eu e tu fazermos a transição da mentalidade do Egito para a mentalidade do reino dos céus, para a mentalidade do reino. O deserto é para Deus colocar dentro de nós a mentalidade do reino. Quando Deus quer fazer algo novo, algo que muda a história do mundo, algo que muda a história de um continente, de uma nação, de uma família, de uma vida, Ele pega e leva para o deserto. Porque Deus precisa de fazer a transição. Porque se nós entrarmos na terra prometida, no reino, com a mentalidade do Egito, nós vamos morrer. Nós nunca vamos conseguir tomar posse das promessas. Nós nunca vamos usufruir as bênçãos. E Deus quer que nós possamos usufruir as bênçãos. O Egito estava tão impregnado no povo. A mentalidade do mundo é algo tão enraizada que sem o tratamento de Deus não conseguiremos passar o deserto e entrar na terra prometida. Por isso, muitos filhos de Deus morrem no deserto. Deus não as deixa voltar para o Egito. Não voltam para o Egito, mas morrem no deserto. Porque eles não conseguem fazer a transição da mentalidade do Egito para a mentalidade do reino. Não entendem a necessidade do deserto. Não aceitam a preparação de Deus. Logo, a sua mentalidade continua a do Egito. Querem o novo, querem a terra prometida, mas não querem o deserto, mas não aceitam o deserto. E não transicionam a sua mentalidade no deserto. No entanto, sem o deserto, não se adquire a mentalidade do reino. Não se toma posse das promessas. Por isso, Deus teve que esperar 40 anos para que toda uma geração que nunca compreendeu a presença de Deus, que nunca quis mudar a sua mentalidade, morresse no deserto. Porque quem não muda a sua mentalidade não pode, não tem condições para entrar na terra prometida. Somente aqueles, sabe quem é que entrou na terra prometida? Somente aqueles que tinham outra mentalidade. Josué e Caleb tinham outra mentalidade. Tinham outro espírito. E eles não tinham o espírito do Egito, eles tinham o espírito do Deus conosco. Por isso
é que o povo de 20 anos para cima não entrou no deserto. Que na altura tinha, quando aconteceu estas coisas, na altura tinha menos de 20 anos. Entraram, os outros não. Olha, irmãos, ou transformamos a nossa mentalidade no deserto e passamos a valorizar e a experimentar a presença real de Deus em nossas vidas, ou morremos no deserto, sendo rebeldes, ingratos para com Deus, murmurando e culpabilizando Moisés, nossos pastores, nossos líderes, nossa família, nosso país, nosso governo. Todos, menos a nós mesmos. Esta é a mentalidade do Egito. A culpa é do Moisés. A culpa é do pastor. A culpa é dos líderes. Murmurando, sendo traidores, sendo difamadores, apontando os erros, apontando a culpa, mas nunca olhando para dentro de nós mesmos. Nunca olhando, nunca fazendo a transição. Morreram culpando a Moisés no deserto. Morreram culpando a Deus no deserto. Pura e simplesmente porque continuavam com a mentalidade do Egito. Olha, a mentalidade do reino é diferente da mentalidade do Egito. Os princípios do reino são diferentes dos princípios do Egito. As leis que regem o mundo são diferentes das leis que regem o reino de Cristo. E se nós tentarmos entrar na terra prometida com a mentalidade do Egito, se nós utilizarmos os princípios e as leis que regem o mundo no reino espiritual, nós vamos morrer espiritualmente. O terreno onde a vida do Espírito é treinada é no deserto. É no deserto que o caminho do Senhor é preparado. Se não vejamos, vamos lá ver em Mateus 3, 1 a 5. E depois vamos ler os versos 5 ou 8 do mesmo capítulo, capítulo 3. Olha o que diz Mateus 3. Olha, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Não é que o João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto. Olha o versículo que nós lemos em Isaías: o Senhor todo o tempo clamava ao povo no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu, raça de víboras? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora reparem algo muito importante. João Batista estava pregando aonde? No deserto. E era para o deserto que as pessoas de Jerusalém, as pessoas de toda a Judeia e a circunvizinhança do Jordão iam. Toda a gente ia para o deserto. Porquê o deserto? Porque já falámos, como já falámos aqui, o terreno onde a vida do Espírito é treinada é o deserto. É no deserto que o caminho do Senhor é preparado, que as veredas são endireitadas. Sabem porquê é que os saduceus, os fariseus e os doutores da lei mataram a Jesus? Porque eles não foram para o deserto. Eles foram preparados nas melhores escolas e nas melhores universidades teológicas de Jerusalém. Pelos melhores rabis, pelos melhores mestres da lei. Foi por isso que eles mataram a Jesus. Porque eles foram preparados nas escolas teológicas. Não no deserto. Sabem porque é que Paulo perseguiu a Jesus e a igreja?
porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um certo doutor da lei, que era venerado por todo o povo. Mas vejam onde João Batista aprendeu. Irmãos, eu não tenho nada contra as universidades teológicas, recomendo, amém? Amém. Os nossos pastores, glória a Deus pelas vidas deles, pelo exemplo que eles são para nós, pelos ensinos que nos têm transmitido. São um exemplo para nossas vidas e aprenderam na Universidade Teológica. Mas eles têm passado pelo deserto, eles deixaram tudo e estão aqui. Eles foram treinados pelo deserto, eles assumiram o deserto, aceitaram o deserto. Mas os doutores da lei não aceitaram o deserto, não querem ir. Os fariseus e os saduceus não queriam ir para o deserto. O Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei, venerado por todos os homens, mas nunca foi para o deserto. Mas vejam onde João Batista aprendeu. Olha, vejam lá comigo Lucas 1,80. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu... Agora pensei comigo. O menino crescia e se fortalecia em espírito e foi viver para os desertos até ao dia em que se havia de manifestar a Israel. Não tem mal em aprender em escolas e universidades teológicas, pelo contrário, recomendo. Mas o problema é que estes mestres nunca foram para o deserto. Preferiam se sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga. Preferiam os melhores lugares à mesa. Preferiram ser chamados de mestre pelos homens. Preferiram ser venerados pelos homens. E sabem, no deserto não há estas coisas. João era um filho de um sacerdote. Agora pensem comigo. João era um filho de um sacerdote muito reputado. Zacarias. Muito reputado. Consagrado ao Senhor. Que andava nos caminhos do Senhor. A mãe de João Batista era Isabel, das filhas de Arão. Linhagem irrepreensível. Eram pessoas ilustres, reconhecidas pela sociedade. Olha, João Batista era aquele que Isaías, 700 anos antes, ou 600 e qualquer coisa anos antes, tinha profetizado sobre ele. O homem era o tal. O homem era... Vocês acham que João Batista não tinha lugar na melhor universidade de Jerusalém? Vocês acham que não haveria um mestre que não quisesse ensinar João Batista? Vocês acham que ele até entrava de caras, na boa e com uma bolsa completa, uma bolsa integral? Mas o Espírito, mas este menino foi treinado no deserto pelo Espírito. E o que é que João pregava no deserto? Mateus 3:2. Olha o que é que João pregava no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora quero te chamar a atenção para uma palavra aqui que é arrependei-vos. No original, sabem qual era a palavra grega no original deste texto, traduzida em português como arrependimento? Metanoia. Metanoia foi traduzido muitas vezes na Bíblia para português como arrependimento, embora o significado de metanoia seja mais abrangente que o significado secular da palavra arrependimento. Enquanto a expressão em português arrepender-se está muito ligada à reação emocional por se ter cometido um erro, por se ter cometido, por exemplo, um pecado para com Deus, a expressão metanoia no grego representa uma mudança na forma de pensar e, consequentemente, na forma de agir.
Ou seja, metanoia expressa uma transformação de uma atitude causada pela mudança em nossa forma de pensar. Sabem o que é que João Batista estava pregando no deserto? Mudai de mentalidade. Porque o reino de Deus está a chegar. E vocês não podem entrar no reino de Deus se não mudarem de mentalidade. Mudai de mentalidade, mudai de atitude, porque está próximo o reino dos céus. Mudai o vosso modo de pensar e de falar. Mudai o vosso comportamento. Um tempo novo chegou. E se não mudarem a vossa forma de pensar, e se não mudarem as vossas atitudes, se não entenderem os princípios e os valores do reino dos céus que está a chegar, vocês vão continuar mortos. E é interessante, porque João Batista virou-se para os saduceus e para os fariseus. E disse, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, do castigo vindouro, da morte? Produzi, pois, frutos dignos de metanoia. Ei, fariseus, ei, saduceus, metanoia. Ei, doutores da lei, metanoia. Ei, Saulo, se queres ser transformado em Paulo, metanoia. Saulo, eu vou pegar em ti e vou te transformar em Paulo e tu vais para o deserto e lá eu vou te ensinar. Ei, Jerusalém, metanoia. Ei, Judeia, e toda a circunvizinhança do Jordão, metanoia. Ei, mundo! Ei, igreja! Metanoia! Sem metanoia, sem uma mudança de mentalidade, sem uma mudança na forma de pensar, de falar e consequentemente de agir, nunca teremos a consciência da presença do Emmanuel entre nós. E corremos o sério risco, de fazer aquilo que os judeus fizeram com Jesus. De o negar, de murmurar contra ele, de nos revoltarmos contra ele, de o injuriarmos, de cuspirmos nele e até, quem sabe, de o crucificar novamente numa cruz. Ei, sem metanoia, corremos o risco de acontecer precisamente o que aconteceu, de acontecer connosco precisamente aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes. Andar com Jesus, sentar com Jesus, comer com Jesus, ver os milagres de Jesus, presenciar as obras de Jesus, ver grandes e tremendos milagres, ouvir os ensinos de Jesus, ver as multidões a ser alimentadas. Mas no fim, trair, roubar e mentir e murmurar contra Jesus. Sabem por que é que Judas fez isso? Porque ele nunca teve uma metanoia. Para ele Jesus era um libertador histórico que ia libertá-lo do povo, os judeus do povo, dos romanos. Ele nunca fez a metanoia. Nunca percebeu que Jesus era o Salvador dos nossos pecados. Que Jesus era o nosso remidor. Que Jesus é aquele que nos liberta verdadeiramente do Egito e das consequências do mundo e dos valores do mundo e dos princípios do mundo. Sabe o que é que a Bíblia nos diz lá depois em Hebreus? Ele diz lá em Hebreus 6,6, agora não precisam de ver aqui, há alguns que muitos caíram e que foi impossível outra vez renová-los para arrependimento, para metanoia. Estes, tal como Judas, não conseguiram renovar a sua mente e acabaram mortos espiritualmente. João Batista pregava no deserto e era lá que todos
independentemente da sua idade, sexo, tribo, independente da sua educação, do seu estatuto, da sua profissão, do seu modo de vida, tinham de ir. Era para o deserto. Era lá que também Jesus se tinha de apresentar. Porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então Jesus, também ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emmanuel, foi para o deserto. Jesus foi batizado por João e o Espírito veio sobre ele e ouviu a voz do Pai. Este é o meu filho. Este é o Emmanuel. E sabe o que é que ele diz a seguir? Nele eu me alegro. Nele eu tenho prazer. Porque o meu filho tem a minha mentalidade, tem a minha maneira de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de agir. E ele fará tudo o que é da minha vontade. Metanoia. Ele pensa como eu. Ele age como eu. Ele fala como eu. Ele tem a minha mentalidade. Ele vos ensinará e capacitará a ter a minha mentalidade. A mentalidade do reino. E é por isso que a Bíblia fala que nós temos a mentalidade. Nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente do Egito, nós temos a mente de Cristo, para que possamos agir, falar, pensar da mesma maneira que Deus, Cristo, Jesus, fez, agiu e pensou, para que possamos ter a mentalidade do reino. Olha, e a seguir a voz do Espírito, a seguir a voz do Pai, que disse, nele eu me alegro, porque ele faz a minha vontade, porque ele fala como eu, porque ele pensa como eu, porque ele age como eu, porque ele faz as obras que eu faço. A seguir, Deus o Pai pegou no seu filho e o levou para o sentar na principal cadeira da sinagoga. Não foi? Então deixa-me rever aqui o texto. Deus o Pai, Jesus, pegou nele e foi sentá-lo, pegou nele e foi levá-lo para a melhor escola teológica do país, para onde ele passou a ensinar todos os alunos daquela escola teológica. Não? Não foi esse então? Peraí. Deus o Pai pegou no Filho para ele ser venerado, para o fazer rei de Israel e para o libertar. E para libertar Israel da mão dos romanos. Pois eu sei, esta não pega, esta não foi muito boa. Vamos a outra. Não. Ele foi levado para o... No deserto jejuou 40 dias e 40 noites, simbolizando a remissão daqueles que ficaram mortos lá no deserto. Dizendo que há remissão para todos nós. Então ele ficou 40 dias lá no deserto, sendo tentado pelo diabo. E quando saiu do deserto, repara no que Jesus pregou. Mateus 4,17. Estamos quase a terminar. Mateus 4,17. Saiu Jesus do deserto e olha o que diz. Daí por diante, ou seja, a partir do momento que ele saiu do deserto, olha o que é que ele passou a pregar e a dizer. Metanoia! Arrependei-vos! Ei! Metanoia! Ei! Se querem entrar no reino dos céus, se querem usufruir das minhas bênçãos, da minha presença, do Emmanuel conosco, metanoia! E a quem pregou? Mateus 4,16. Olha a quem Jesus pregou. O povo que jazia em trevas
viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, ao mundo que estava morto, às vidas que estavam mortas, às vidas que jaziam no maligno. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, sem o saberem que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus pregou metanoia ao povo que jazia no maligno. Jesus pregou metanoia ao mundo, àqueles que estavam mortos e que não sabiam. Jesus pregou metanoia àqueles que viviam na região da sombra da morte, aqueles que viviam espiritualmente falando no Egito, em trevas. Uma coisa que a luz, Jesus, que é a luz do mundo, traz, é metanoia. Um novo entendimento, uma nova visão das circunstâncias, uma mudança de pensar, de agir, que traz a vida de Deus, que traz a mentalidade dos céus, a consciência da presença de Deus em nós e os princípios e as leis do reino dos céus que nos conduzem até à terra prometida. Nós vamos terminar, pedir ao louvor, por gentileza. Olha, eu vou falar aquilo que impactou o meu coração e que o Espírito Santo falou assim muito ao meu coração e que me impactou, mas me fez estremecer. Sabem o que é que ele diz assim? Ele disse assim: fala à minha igreja, aos meus filhos, ao meu povo, ao povo que eu amo, que o tempo da igreja pensar, falar e agir como Jesus chegou. Fala ao meu povo metanoia. Chegou a hora da igreja ter consciência da presença de Deus em nós, do Emmanuel. Chegou a hora de cada um dos meus filhos ter consciência da presença do meu poder neles, da minha consciência da minha presença neles. Porquê? Porque eu não me agrado de muito aquilo que eles dizem. Não me agrado de muito aquilo que eles falam. Não me agrado de muito aquilo que eles pensam. Não me agrado das suas murmurações. Fala ao meu povo que eu quero abençoar, que eu quero introduzi-los na terra prometida, mas que eles não sejam uma geração rebelde, murmuradora, mas que eles façam verdadeiramente a transição, que aceitem o Egito, porque aqueles que aceitarem o Egito, que perceberem, peço desculpa, para aqueles que aceitarem o deserto, aceitarem o deserto e fizerem a transição da mentalidade, eles vão experimentar o meu poder. Sabem que o Espírito Santo falou? Obras maiores. O Espírito Santo foi muito claro: Samuel, é tempo de obras maiores. Eu estou a preparar o meu povo, todos aqueles que a quiserem, eu estou a preparar o meu povo para as obras maiores que se seguirão agora. Samuel diz que o mar vermelho vai se voltar a abrir. Diz ao meu povo que eles vão ver os egípcios lá do outro lado, mortos na praia. Diz ao meu povo que eu vou mandar o maná dos céus. Diz ao meu povo que eu vou fazer brotar a água da rocha. Diz ao meu povo que eu vou protegê-los dos 40 graus de deserto, do calor durante o dia, e dos menos 5 graus de temperatura à noite. Diz ao meu povo que eu vou livrá-los das bestas feras. Diz ao meu povo que não vai haver muro, não vai haver cidade que não vai ruir perante eles. Diz ao meu povo que todo o gigante eu já os coloquei debaixo dos pés deles. Se eles largarem a mentalidade do Egito. Diz ao meu povo que eu estou aqui de braços abertos. Eu os amo. Diz ao meu povo que eu não os trouxe para o deserto para os matar, mas para lhes dar vida, para cumprir neles o meu propósito. E depois o Espírito Santo me levou à pandemia. E ele me disse, e algo que me impactou, disse: o que é que o meu povo fez no deserto? O que é que o meu povo fez? Pergunta ao meu povo, o que é que o meu povo fez na pandemia? O que é que o meu povo fez quando veio o Covid? Pergunta ao meu povo como estava antes e como é que está agora. Que cada um deles faça uma inspeção no seu coração. E o Espírito Santo falou: eu permiti este deserto
para que o meu povo adquirisse a minha mentalidade, percebesse que era de mim somente que eles dependem. Porque se eu quiser, até o ar que o mundo respira, diz ao meu povo para fazerem um exame pelo meu espírito, para deixarem o espírito checar cada coração, cada mente. Irmãos, é tempo de metanoia, é tempo de arrependimento. O Espírito Santo falou, olha, veio a primeira vaga da pandemia, o primeiro deserto. O que é que fez o meu povo? Murmurou. Meti-os em casa, para eles buscarem a minha presença, para eles buscarem o meu propósito, para eles buscarem a minha vontade, para eles serem treinados no deserto. Pergunta ao meu povo, o que é que ele fez? Será que o meu povo leu a Bíblia? Será que o meu povo me buscou? Será que o povo entrou na minha presença? Será que o povo aprendeu no deserto aos meus pés? Veio a segunda vaga. O segundo deserto. O que é que o meu povo fez? Mudou a mentalidade. Mudou o modo de falar, de agir. Mudou o seu comportamento. Percebeu que eu estava verdadeiramente com ele em todo o tempo. Que eu era responsável pelo seu respirar, pelo seu sustento, pela sua provisão. Será que o meu povo percebeu que eu nunca os trouxe para o deserto para morrer? Será que o meu povo percebeu que eu trouxe a pandemia, ou que eu permiti que a pandemia viesse, para que eles mudassem de mentalidade e para que possam mudar a mentalidade do mundo? Será que o meu povo percebe o quanto eu os amo? Metanoia.